para que possamos desfrutar esse momento e juntos aprendermos, nos conectarmos com os nossos mentores, levarmos pensamentos de paz, de alegria, de força, de fé, de esperança a todos. E que Deus nos ilumine em mais esse dia para aqui fazermos o nosso trabalho. Muito obrigado, meu Deus. Bom, então, as questões de hoje são essas 3 questões, né, do livro dos Espíritos, 395 e 398. Só para dar um contexto nessas questões, elas estão dentro do capítulo da volta do espírito à vida corporal, né, na parte esquecimento do passado. Então, só para contextualizar, né, a gente vem, né, do mundo espiritual. E lá, o que a gente aprende lá? Né? A gente vê as faltas que nós cometemos, né, na vida do mundo físico, né, e que nos explicam uma série de coisas. Lá a gente entende todo o nosso passado, né, pode conectar as coisas. Né? E lá a gente busca uma existência capaz de reparar essas faltas, né? Uma existência que tenha situações similares a que causamos, para que a gente possa passar por isso, aprender, né? E não cometer mais. E lá também a gente pede ajuda para os espíritos superiores, que nos auxiliem no nosso plano que lá a gente define, que são justamente as nossas resoluções. Então a gente lá também evolui como espírito. E aí depois tem a nossa transição, né? A gente começa gradativamente a se preparar para a encarnação e vem o véu do esquecimento, né? A gente vai entrando como se fosse num sono até o momento de encarnar. E a gente esquece tudo, né? E vem no mundo material. E a melhor coisa que acontece para a gente é justamente esquecer todo o passado. Para estar aqui, né, com uma boa percepção de como se fosse a primeira vez aqui, e não entendendo, né, algumas mágoas do passado, a gente vai trabalhar melhor com as pessoas que a gente tem que conviver, que a gente escolheu conviver para acertar as dívidas e seguir o nosso processo evolutivo. E cada vez que a gente vem melhor. E a gente até percebe assim nas crianças, né? Depois que você tem uma certa idade, você vê que as crianças, né, é notável assim a evolução que você tem assim em 30, 40 anos, né, de diferença. E a gente também consegue distinguir melhor o bem do mal, justamente para tentar ficar mais no nosso caminho correto, no nosso caminho de evolução. E é isso aí. E a gente sempre, lógico, né, com acesso aos nossos mentores, por, né, se conectar, por realmente nos buscar assim evoluir. E depois a gente encerra o nosso plano aqui e volta para o espiritual para mais um ciclo de reflexões, de resoluções, preparando para uma próxima, né? Então, pergunta 395, né? Podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores, né? E a resposta é: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado, né? Eu até grifei extraordinárias, né? Porque a gente poderia usar essas revelações basicamente para não nos ajudar muito. Provavelmente a gente hoje está numa vida melhor do que teve. E se por alguma razão a gente teve uma vida melhor, dizendo materialmente, no passado, isso não nos vai ajudar. Vai inflar o nosso orgulho e vai gerar decepções, frustrações. Ah, eu era, eu tinha, eu fui, e hoje não. Né? E a gente vê que tantos exemplos, né, que o lado material e o lado espiritual
né, eles caminham e vão às suas evoluções. Em cada vida, a gente vai experimentar, né, como vamos lidar com uma abundância de recursos materiais, o que vamos fazer com isso? Só para o nosso bem? Ou a gente vai ajudar outros, né? E em muitos casos, as pessoas que já estão num nível espiritual bem mais avançado, pedem provas aonde realmente não precisam, não têm recursos materiais. São pessoas que vêm realmente desprendidas disso e fazem trabalhos imensos, né? Madre Teresa de Calcutá, um exemplo, e tantos outros, né? Se vocês viram livros, assim, vídeos, né? Aqueles espíritos que vieram em volta de Chico Xavier, ou até de Divaldo, né? Espíritos extremamente evoluídos, né? Extremamente simples, onde fizeram contribuições maravilhosas, sem a necessidade material. Pergunta 396. Né? Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como uma imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de uma mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito da superexcitada imaginação. E aqui, nesse trecho, né, ele comenta uma parte que na semana passada o Alexandre nos comentou, né, que é essa parte de uma imagem como se fosse fugitiva de um sonho, né? E ele comentou que pessoas que, assim, espíritos, né, que estão em mundos mais avançados, não têm a necessidade de querer saber do passado, porque basicamente, quanto mais se evolui, mais acesso tem ao passado. Porque eles já estão num nível onde o passado não é um sofrimento, mas já é entendido como fases de uma jornada de crescimento, onde todos temos os altos e baixos, os erros, as nossas tentativas de reparo, nossos reparos com sucesso, com mais, com menos sucesso, e isso tudo já é entendido como simplesmente passos de um processo de evolução, né? Hoje, talvez no nosso momento, a gente não conseguisse lidar se soubesse o passado. A gente teria acesso às pessoas que a gente magoou, e hoje estamos aqui para reparar, e acesso às pessoas que nos causaram a experiência de mágoa. E eu quero dizer com causaram a experiência de mágoa o seguinte: talvez 2 vidas atrás fizemos um erro e pedimos que uma pessoa fosse representar o papel de nos ensinar uma situação difícil. E esse papel de nos ensinar, hoje vemos como uma mágoa. Mas se a gente mudar essa percepção, eu tive uma mágoa, não, alguém me magoou, não. Aquela pessoa, muito provavelmente, como parte do meu plano, combinamos que, olha, Sérgio, naquela vida você vai me ensinar essa lição. Combinado? E essa lição, com certeza, é algo que eu preciso. E que o Sérgio se comprometeu em me ajudar. Mas hoje, aqui, eu posso levar como o Sérgio me magoou. Mas se a gente pensar numa carreira de evolução, uma vida de evolução, Sérgio, obrigado, você me ensinou algo que eu precisava aprender. Que muito provavelmente eu causei a outros, geralmente em escala maior. A gente sempre evolui, a dor que a gente causa, a gente experimenta já minimizada. É como se fosse o vírus e a vacina, né? A vacina é uma coisa leve, você passa mal um dia, mas a primeira vez ficou talvez um bom período ruim, né? Então, transformar a mágoa em aprendizado, isso vai nos ajudar bastante.
Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam o mundo de ordem superior a tem mais nítida. Que é isso aí, mais avançado, está capaz de digerir melhor as coisas e entender o passado como uma parte evolutiva. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, dessas situações, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado no plano espiritual, na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que o presente. Foi o que a gente falou no começo. Hoje, a gente pode achar que não está bem, mas grande chance, já melhoramos. Estamos numa situação melhor. Com certeza, já demos um passinho. E essa pergunta tem o lado A dela. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em vidas anteriores? Depende do seu adiantamento. Se souber triunfar das provas, possivelmente será, se não souber triunfar, possivelmente será arrastado por novas consequências, novas faltas. Consequências então da posição que escolheu do nosso livre-arbítrio. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou parar, nunca, porém, de retroceder. A gente nunca volta, a gente pode parar ou melhorar. Então, em resumo aqui, que falta 1 minuto, no mundo espiritual, a gente aprende com os nossos erros, a gente tem um momento de refletir sobre isso e definir um plano de melhora, em conjunto com outras pessoas, que vão nos ensinar através de experiências que às vezes a gente entende como magos. Deus, com sua bondade e justiça infinitas, nos dará a oportunidade de evoluir. A gente encarna, sempre volta um pouquinho melhor, não podemos mudar o passado, mas podemos sim fazer um futuro melhor. Isso está nas nossas mãos. Isso realmente é o que a gente pode buscar aqui e trabalhar para isso. Acho que não vai ter tempo de nada de pergunta. Obrigado. Vamos passar a palavra então.